Essa ferramenta aqui que eu estou utilizando, inclusive, para quem tem essa dúvida, chama-se Open Web UI. Vou colocar assim dessa forma, porque quem sabe eu encontro já. Eu não quero aqui a parte de docs, né, de documentação. É uma ferramenta que você pode hospedar num VPS seu, num servidor seu, localmente. Pode trabalhar com LLMs locais, inclusive ela é feita para isso, é feita para trabalhar com aquela Ollama. Ollama é uma maneira de você ter LLMs instaladas no seu computador. Geralmente sua máquina tem que ser boa, porque senão fica muito truncado aqui. E é óbvio, sim, é muito interessante de você trabalhar com outras LLMs para entendendo as modificações de resposta, vai ter boas, vai ter ruins, etc. Tá? Geralmente, para você acessar legal e ter vários controles sobre o Ollama ou qualquer outra também, você pode usar essa Open Web UI. E você pode colocar chaves de Gemini, chaves de OpenAI, tá? Tranquilamente aqui para usar. Beleza? Bem tranquilo, né? Ah, DuckDuck, ferramenta de pesquisa? DuckDuck? É minha ferramenta de pesquisa, né? É isso? Minha ferramenta é DuckDuckGo. Eu não uso o Google. Eu uso o DuckDuckGo. Tá, eu usei por muito tempo, API gratuita, ótimo, Mistral, Tem aquela Grok com Q, né? Perdi aqui, ó. Tem essa daqui, Grok com Q, que também são APIs gratuitas. Não precisa mostrar minha chave também, né? Isso aqui também tem várias gratuitas aqui para você trabalhar. Essas da OpenAI gratuita, Qwen, que tem o Qwen Code, que também é legal para código, dizem, né, que é legal. Nunca testei. Llama, que eu não gosto muito, mas tem o Whisper de tradução e etc. Enfim, tem essas para você poder trabalhar também. Sobre o Gemini Pro, que você tem a dizer para um dev, cara, eu gosto. Só trabalho com Gemini, inclusive. Bom, beleza. Fechou aqui? Vamos lá. Vamos para a próxima parte da aula, tá? Deixa eu voltar aqui para eu não... Beleza. Muito bem. Tá aqui. Poxa, eu esqueci porque eu tô mexendo tanta coisa. Deixa eu ver se... O chat, a tela tá aparecendo ainda, né, para vocês, né? Deixa eu mudar aqui, trazer o chat. Sim, tá, beleza. Ótimo. Bom, agora a gente vai falar do contexto, né? O contexto é algo relevantíssimo para que a gente possa entender como que funciona a ideia da atenção que ela vai ter naquele momento que você está conversando com a inteligência artificial, tá? Então, o contexto, imagina ele como uma memória de curto prazo de uma conversa com alguém, aquele momento da conversa com alguém. Eu até coloquei aqui, quando você começa um novo chat, geralmente, você está começando um novo contexto. O contexto é o contexto, né? Quando eu falo contexto, acho que você entende muito bem. O que é relevante para a gente conversar aqui? Quando eu trago um prompt para o início de uma conversa e organizo ele, quando eu inicio um chat em qualquer lugar que já tem lá o System Prompt, etc., eu estou começando um novo contexto ali para poder conversar, um histórico, um quadro em branco para eu poder conversar. Que quase nunca é em branco, né? Mas imagina que é esse lugar de conteúdo, que eu vou ali começar um novo chat, eu vou pegar ali e escrever alguma mensagem, envio esses tokens, ou... Esse daqui eu gosto de imaginar que esses 10 tokens seria mais ou menos um system prompt ali, uma coisa. Você é um ajudante, haja como um ajudante, qualquer coisa assim. Aí de repente eu mando mais informações. Aí, lembrando que é bem uma ideia de chat, tá, pessoal? Como que funciona uma conversa num chat? Você vai acumulando as coisas. O contexto é muito relevante a gente entender isso. As coisas vão se acumulando ali, tá? Legal, isso é o contexto, é bem tranquilo. Então eu vou mandar um monte de informação, ela vai se acumular com a antiga. Vai ter a resposta, que vai se acumular com a minha nova informação e assim vai. Por que isso é relevante, né? A gente tem algumas ideias no contexto que vão fazer você entender e usar melhor a inteligência artificial para gerar código, especialmente para gerar código para a gente, tá? A ideia, por exemplo, a primeira de todas é a Context Window. O window é janela, né? Janela. Então imagina aonde que ela está focando naquele momento da conversa. Porque a Context Window, ela define os limites do contexto. Então, enquanto você poderia ter esse quadro branco quando você está começando um chat, chega um momento que extrapola-se ou passa essa janela de contexto. Logo, o que ficou para trás, ele começa a ser descartado e vai ficando aquilo que está naquela janela de contexto. Mas tem vários truquezinhos na janela de contexto que talvez você não sabia e que é super relevante para você poder trabalhar de uma maneira legal, e é por isso que aparecem hypes como Ralph Wiggum, e as pessoas falam, agora eu vou usar melhor. Mas se soubesse disso daqui que eu vou mostrar agora, ia ter a mesma reação que eu. Tipo, beleza,
O que tem de mais nisso? Não tem nada de mais, é hype. Aqui você vai entender bem. Vamos lá, quando você fala de janela de contexto, cada LLM vai te falar que ela tem uma janela de contexto ali incrível. 1 milhão de contexto, 200 mil, 120 e tantos mil, legal. O que isso significa de verdade? Funciona mais ou menos assim. Existe essa tabelinha que você vai poder pesquisar depois, que ela fala assim, cara, o que é que eles falam que tem, e não é que não tem, tá? Tem, mas o que é que de verdade funciona, que funciona bem. É mais ou menos isso daqui. Um GPT-4o, ele tem 128 mil tokens de contexto. É muita coisa. É muita coisa. Demora para você comer tudo isso de token. Porém, o que funciona legal, 8 mil tokens. Porque se você olhar na tabelinha, quando vai saindo do 8 mil para 16, que é o dobro, ele já começa a cair demais. Do 16 para o 32, começa a cair absurdos. Esse red aqui, ele está falando, cara, é menos de 50% da efetividade. Vou explicar e você vai entender. O melhor momento de você trabalhar com uma tarefa da inteligência artificial é quando você inicia um novo chat. Ou aqui nesse caso do Gemini que eu estava fazendo aqui, quando eu estava fazendo isso aqui, ó, clear, ele está limpando todo o contexto, está começando tudo de novo, está tudo zerado, ele joga fora todo o histórico e começa de novo. Calma, que não é bem assim, tem coisas aqui escondidas que talvez algumas pessoas não saibam. Mas esse é o melhor momento. O melhor momento, aproximadamente 30% ali, 60 mil tokens, eu tenho um... É gostoso trabalhar. Passando ali, indo pro meiozinho, a gente agora começou... Tá ok. Algumas vezes é legal, só que ele começa a se degradar, que a gente fala, tá? Passou ali dos 60% pra frente, ali é o momento que ele é retardado. Você fala assim, cara, não dá. Parece que a minha IA não está boa como antes. Quem já falou isso como dev? Eu já ouvi o dev falando isso. Parece que a IA estava boa, agora não está tão legal. E você já vai entender o porquê. Além disso daqui, que é um contexto muito gigantesco ali da conversa, você já vai entender o porquê. Muitos devs, inclusive, estão fazendo isso e não sabem. Então aqui é um momento do apodrecimento do contexto. Cara, desliga, pede um resumo e segue para outra janela. Abre de novo para você tentar resolver isso. Só que o que acontece? Aqui vem um pulinho do gato que... A expansão do contexto. Sempre que você começar uma conversa num chat, se você abre lá no ChatGPT, uma conversa nova, ele vai ter só o system prompt dele e algumas ferramentas ali que você desconhece. Você não sabe quanto que ele está injetando aqui no começo. Tá? Você não sabe, mas ele está injetando vários tokens ali no começo. E aí você vai começar a conversar. Algumas estratégias de expansão de contexto, elas vêm para ajudar a gente numa dificuldade óbvia. A LLM ela é treinada até determinado ponto. Vamos supor dezembro de 2025. Nós estamos em janeiro de 2026 com muita novidade, com muita coisa acontecendo. Como que eu trago essas novidades para cá? Tem diversas formas. Uma das formas é RAG, Retrieval Augmented Generation. Todas essas informações aqui, deixa para você estudar com profundidade em outro momento. Só entenda. O RAG, ele vai servir para que você possa injetar documentos ou informações ali que talvez não estejam em lugar nenhum, confidenciais talvez. Existe uma estratégia de ser guardado num banco de dados que é chamado de vetorial, para que depois seja resgatado só a nível de contexto, só a nível de semântica. Olha, eu entendo que dentro desses documentos o que ele está procurando agora é essa informação, então deixa eu trazer para contexto apenas essa informação. Não vou trazer as 400 páginas do livro aqui. Vou trazer, dependendo dos ajustes que você colocar, 3, 4 referências do que ele está pedindo, trago para o contexto. Outra maneira, vou criar ferramentas, tools, tá? Então essas tools são APIs, eu vou conectar com uma API lá no Linear, por exemplo, e trazer as minhas tarefas do Linear ou as issues do GitHub, e estou conectando e trazendo para o contexto aquelas issues, tá trazendo para cá. Claro, conforme vai avançando, tem a ideia do MCP. O MCP é, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer um combinado, um protocolo, um conjuntinho de regras. Para que todas as empresas sigam esse conjunto de regras, a gente adiciona na nossa ferramenta e todo mundo tem acesso a essas APIs. Ao invés do dev ir lá ficar construindo essas tools para ficar usando, não, vamos fazer uma coisa meio universal, meio plug and play, fica facinho. Você só adiciona um MCPzinho ali, ele já traz um monte de ferramentas juntos. Aqui começa a ideia do contexto ficar apodrecido já. Porque daí a galera vai lá e fala, deixa eu colocar essas 200 MCPs aqui que eu nunca sequer vou usar para essa tarefa específica que eu estou começando agora. Só que o que acontece? O seu novo chat já é injetado com esse gazilhão de MCP que talvez você nunca nem vai usar. Era só você desativar. Era só você não tê-lo ali. Delicinha as respostas, já vão ser melhores.
Aí vem a ideia de skills, e vem outros MDs que você vai colocando, e agentes, etc. Para resumir bem rápido o skill, depois você pode pesquisar. O skill é a habilidade específica, né? Então você vai ter um nome, você vai ter uma pequena descrição, só isso é injetado no contexto. Aí quando a ferramenta quiser chamar, o Cloud Code, um Gemini quiser chamar aquela skill específica do tipo, olha, você tem uma skill aí de edição de vídeo. O usuário foi lá e falou, ei, eu quero editar esse vídeo para fazer tal coisa. Então ele vai chamar aquilo lá. Aí ele traz todo aquele textão, aquele promptzão. E olha só, isso aqui eu falo para todo mundo. É simples, tá? Tudo é prompt, tá, pessoal? Tudo é prompt. Daqui pra frente é o seu mantra. Qualquer coisa que falarem por aí, que, meu Deus, que não... é prompt. Vai ser um wrapper de um prompt, é um prompt de alguém que trabalhou e aí transformou aquilo numa... Agora o negócio tá funcionando, o negócio tá maravilhoso, agora é o cursor, é o tray, que não sei o que. Tem um monte de prompts, agentes e tools e um monte de... É bom? Lógico que é bom. Porque daí você não precisa ficar pensando naquilo, né? Já tá tudo feito. É ruim? Lógico que é ruim, porque às vezes tá um monte de coisa que você não precisava. Era só você tirar ali, escolher uma outra LLM, escolher outra maneira de resolver aquilo que você ia extrair o melhor da LLM. Então, entenda isso. E aí você que está acompanhando esse vídeo, eu tenho um baita convite para te fazer. Você sabe que agora mês de maio, a Rocket City faz aniversário, são 9 anos formando profissionais preparados para o que o mercado está exigindo. E como é de costume na nossa festa, evento online, gratuito para você participar dias 11 e 12 de maio. E olha, você sabe que a tecnologia está transformando, a IA está transformando o mercado e você tem que dar os próximos passos. Por isso a gente vai fazer grandes revelações, como também é de costume a gente fazer nos nossos aniversários. Além do mais, a gente presenteia também, é nosso aniversário, mas a gente sempre presenteia você. Estou ouvindo aí, quem sabe, uma assinaturazinha de cloud? É um baita presente, né? Enfim, se você quiser realmente saber o que vai acontecer, clica no link da descrição, se inscreve no evento e te vejo lá. O contexto é importante, porque todas as vezes que você começar ou iniciar uma tarefa, você provavelmente não vai querer ficar usando o mesmo contexto para resolver a tarefa. Você vai querer resolver uma tarefa, abrir um outro, resolver a tarefa, abrir um outro. Ou então, se você quiser fazendo, porque aparentemente é muito bom, e 8 mil efetivos é bastante, vai fazendo, mas na hora que você sentiu que começou a chegar nessa etapa aqui, ó, context rot, que é uma conversa longa demais, uma perda de contexto, o apodrecimento do contexto, você sente isso. Na hora que você sentir isso, apaga tudo, começa de novo. Estratégia de apagar tudo, mais ou menos, né? Alguns vão compactar o contexto, vai fazer um resuminho do que foi trabalhado até ali para começar a tarefa de novo. Claro, você vai perder direcionamentos relevantes e não tem como, é assim mesmo. A inteligência artificial não é perfeita, ela não veio para te substituir, é uma baita de uma ferramenta que quanto mais você tiver domínio sobre ela, mais você vai usar ela de uma maneira legal e menos hype, mais uso inteligente dela. Então entender o contexto, resumindo. Entender o contexto é você entender como que a IA vai estar trabalhando com aquele momento da atenção. E que momento que ela começa a perder aquilo. Que momento que muitas informações ali dentro talvez não fazem sentido nenhum. Você simplesmente entrou no hype de encher de MCPs, encher de skills. Cara, eu devo ter... como eu uso uma ferramenta aqui chamada Tray, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu uso uma ferramenta de nome Tray, é tipo esse wrapperzinho um cursor da vida, né? E quando eu vou precisar gerar alguma coisa, o Tray ele tem uma opção bem interessante, que ele cria alguns agentes aqui, ó. Tá vendo que aqui tá escrito Builder with MCP? Tá vendo? Cara, às vezes eu só coloco chat, porque às vezes eu quero tirar uma ideia. Eu não quero que ative MCP, eu quero um contexto mais limpo. Às vezes eu coloco o Builder sem o MCP, Builder com o MCP. Às vezes eu tenho os agentes específicos, por exemplo, esse Vibe Check, ele só tem um MCP, que é para entender ali daquele momento. Não, cara, eu tô trabalhando com Mastra, então eu vou lá no Mastra. Ou tô trabalhando com um que vai trabalhar com Astro, aí eu pego só o MCP da documentação do Astro, e assim vai. Porque se você entende isso, você não precisa ficar... Eu pago $7 ou menos nessa ferramenta. E todos os hypes que a galera fala de $200 de Cloud Code, pra mim não faz sentido. Ainda, tá? Pra mim não faz sentido. Porque daqui eu consigo extrair tudo que eu preciso. Absolutamente tudo. E não preciso pagar mais nada que isso. Por quê? Fundamentos. Só olha pro fundamento e toma suas melhores decisões. Aí você vai ver o que é melhor para você. Tá bem? Fechamos aqui essa fase. Estamos indo para a fase final, tá bom? Antes disso, deixa eu ver com você aqui se está fazendo sentido. Tem como remover algumas coisas do contexto ou o resumo já faz isso? Aqui o resumo, ele vai, Andrelino, querer resumir da maneira dele, tá bem? Aí você pode analisar o resumo, é que depende, né? Eu não sei como que funciona o Cloud Code, porque realmente eu não uso ele. Mas quando eu vou fazer, eu peço para salvar tudo que eu trabalhei ali, que eu começo a ver que perdeu o contexto. Eu falo assim, cara, vamos documentar tudo que fizemos aqui. Eu faço um commit legal, o negócio tá bacana. Deixo documentado até para eu ter um maior entendimento.
Tô indo a fundo para entender o meu código. Algumas vezes, quando eu abro uma tarefa nova, eu sei de onde que eu vou pedir uma nova tarefa que talvez eu nem precise passar toda aquela informação. Às vezes eu passo, cara, tá aqui, ó, o resumo tá aqui, é isso aqui que a gente trabalhou até agora, é um bom resumo, segue o jogo, tá bem? Deixa eu ver aqui, a Ana Beatriz falou, essa perda de contexto varia para cada IA devido ao custo computacional para ela dominar isso melhor. Porque o contexto, a janela de contexto, Ana, vai mudar de IA para IA. Lembra que o Gemini ele tem 1 milhão de janela de contexto. Agora, quanto que é efetivo de verdade nela? Agora, vamos lá, o Cloud Code ele tem menos de 200, ou é 200 mil, não lembro. Quanto que é efetivo de verdade, só que o Cloud Code ele é bem mais treinado para ser de... Cloud Code, eu falo Cloud Code, mas é o Cloud, né? Ele é mais treinado, Opus, na verdade é outro lá, enfim, para a programação. Então, significa que vai ser melhores resultados, ela é mais treinada nisso, ela está com o olhar, com a atenção mais nisso, entende? Então vai dependendo isso daí. De fato vai defendendo. Agora me gerou uma dúvida também, né? Em vez de... me disseram para pedir um prompt em XML. Peraí, pulou aqui. Tá, o Rodrigo falou, agora me gerou uma dúvida também. Uma vez me disseram para pedir um prompt em XML para outra IA que poderia ser melhor na leitura do prompt. Mas é exatamente isso que eu expliquei para você aqui na aula, Rodrigão. Vai depender do modelo da LLM que você está usando. Talvez aquele modelo específico em XML ele vai responder melhor. E você vai precisar entender o modelo. É basicamente isso. Não é uma bala de prata. Daqui pra frente só uso XML. Cara, se você acha mais confortável, eu acho super confortável de ler. Tudo bem, pode usar, não tem problema. Pode usar em JSON, pode usar em YAML, pode usar em Markdown. Só que talvez uma ou outra LLM vai responder melhor, tá bem? Vocês sabem alguma IA boa do padrão Gemini CLI, esses IAs que rodam no terminal? Rodrigão, o Gemini CLI, ela é boa por estar gratuita, mas melhor que ela, o top 1 para os devs, Cloud Code. Esse é o top 1, tá? Só que é só acima de... Para ficar legal, pelo que me dizem, é acima de $100. Aí é difícil, né? Aí eu não sei se vale. Bom, se eu deixei de responder alguma coisa, é que eu tô olhando só as últimas aqui, eu não vou conseguir ajudar. Vou terminar aqui, tá? Ô, Mike, desculpa. Opa, claro. Eu não sei se você quer fazer o intervalo pra galera respirar um pouco, porque passou um pouquinho, e eu não vi se você respondeu da Ana Beatriz ali sobre o contexto e tal, como é que funcionaria, tá um pouquinho pra cima. Desculpa, eu não vi mesmo se você respondeu não já. Não tem problema. Eu não sei se... Tá. Quer que eu leia? Eu vou ler de novo aqui, esse daqui do contexto, né? Porque eu acho que eu falei, mas talvez eu não li tudo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Ana Beatriz pergunta ali, ó. Essa perda de contexto varia para cada IA devido ao custo computacional para ele dominar isso melhor ou uma limitação técnica feita pela própria empresa? As duas coisas. É porque a perda do contexto em si, ela tem a ver com a janela de... Vou trazer aqui, ó. Com a janela de contexto, Context Window. Esse é o limite. Esse limite ele é dado dependendo do modelo, tá bem? Então o GPT-4 ele vai falar que é 128. Ó, considere esse momento agora como uma pausa, tá? Depois que eu terminar de responder algumas coisas, eu já volto pra aula. Então se você quiser ir beber uma água, alguma coisa assim, vai lá e depois a gente volta pro final da aula. Então, Ana, dependendo do modelo que você está observando ali, aqui, esse é um gráfico um pouco antigo, né? Não tem problema não. Mas dá uma olhadinha lá, dependendo do modelo, você vai ter a janela de contexto que ele fala que tem. Aqui está dizendo claimed, porque assim, cada um vai falar que tem. Olha, eu tenho tantos mil contexto, ou até 1 milhão, que ó, o Gemini 1.5 Flash entrou com 1 milhão na época. Olha, 2 milhões o Gemini 1.5 Pro, e todo mundo assim, caramba, agora fechou. Eu vou poder colocar tudo no contexto ali e não vai acabar nunca. Só que, e o efetivo? O efetivo do Gemini 1.5 Pro, ele é menor do que o GPT-4o. Ele degrada muito mais rápido. Olha só como ele vai degradando. Cara, ele vai ficando horrível a partir do 4.000 aqui, ó. Tá, dos 2.000 pra cima. Dos 2.000 pra cima já não faz mais sentido. De 2 milhões de contexto. Você vê esse apodrecimento do contexto. Por isso que você fala assim, essa IA é pior que a outra. Porque às vezes você está fazendo atividade no mesmo ritmo, só que está degradando o contexto mais rápido. Então, o primeiro ponto é uma limitação técnica da própria empresa, sim, porque tem essa janela de contexto. E o segundo é sobre o custo computacional. Faz um sentido, porque cada uma delas vai trabalhar de uma certa forma para serem treinadas e te disponibilizar essas informações. E o seu uso também. Tá fazendo sentido? Respondeu. Legal. Legal. O que mais aqui? Ó? Massa Thiago, gerenciar essa se é possível, valor crítico, quanto você tem custo? Quando você tem dinheiro é bom, né?
Tem dias que parece que ela pegou febre de 40 graus e está variando. Aí você limpa todo o contexto, começa de novo e você vai ver, ué, voltou, tá boa. Ou às vezes muda o modelo. Bom, eu não sei, né, como que vocês usam aí. Por exemplo, nesse tray que eu falo aqui, o tray, ele nem usa, pessoal. Olha só que maluquice, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu uso ele no modo alto. E ele nem tem disponível o Cloud, né? O Cloud. Por que ele não tem? Não sei, acho que o Cloud tretou com eles, eu não sei, e não há o Cloud por aqui. Então eu programo no alto, e no alto pode ser que ele pegue esse Kimi, pode ser que ele pegue o DeepSeek, pode ser que ele pegue o Gemini, o GPT, não sei, eu nunca sei, eu deixo no alto. Porque pra mim, de fato, não importa. Só que tem momento que eu olho e falo, essa resposta não tá boa, ele provavelmente tá no alto aqui, ele deve ter pegado alguma LLM que não tá legal. Mas tá tranquilo, pego um resuminho ali, eu pego meu próprio prompt de novo, abro uma outra janela e começo de novo. E tá tudo bem, né? Uma outra janela, um outro chat, e tá tudo bem. É só você não estressar, cara. É só você entender que é limitação. Que inclusive essa é a última parte da aula, a gente vai falar sobre limitação. Vamos lá. Já vou arrumar aqui pra gente falar das limitações e é a última parte da aula. Pra gente ter algumas informações a mais aqui. Legal? Vou colocar aqui, vou fechar o chat e volto pra gente bater o último papo com vocês no chat depois, tá bem? Então vamos lá, vamos falar de limitações e cuidados que você tem que ter com a IA e como que você pode resolver algumas questões, tá? 3 limitações básicas que eu coloquei da IA, obviamente tem muito mais que isso, mas eu coloquei só 3, é o suficiente pra gente poder entender. A parte de alucinações, já ouviram falar sobre isso? Hallucination. Quando a gente fala de alucinações na IA, é a IA inventando fatos falsos. Por que que acontece, né? Vamos lá, o modelo, ele é treinado para gerar informação. Para ele não é inteligente, ele é probabilístico, é uma matemática. Então ele não sabe se é falso, ele não sabe se é inventado, ele só responde para você com muita confiança. É isso aqui. O sistema, ele foi feito para prever a próxima palavra. Ponto final. Acabou. É isso, é estatístico. Consumiu tantos dados, aqueles dados que ele consumiu, ele encontrou o padrão, é esse. Então eu vou responder isso daqui. Só que tem momento que ele não tem compromisso nenhum com a coerência. Só que ele tem compromisso em ser convincente, tem compromisso em te adular, falar, nossa, você é inteligente, você realmente é o melhor. É verdade, eu não tinha visto dessa forma, você deu a melhor resposta do mundo. Ele não está ali para consultar fatos. Como que você vai resolver isso? Claro, você vai querer trabalhar com essa ideia de um RAG, de um MCP, de uma tool que vai fazer uma search. Pega uma tool, pega uma ferramenta que vai fazer uma pesquisa primeiro, que traga isso para o contexto. Trabalha com uma temperatura mais baixa possível, para ele não ficar alucinando. Faz ele usar uma cadeia de pensamento. Dê alguns exemplos para ele. Quando você faz isso, você elimina um pouquinho mais a ideia de alucinação. Ponto, acabou, só isso. Mas quer deixar ele alucinar? Joga a temperatura lá em cima, deixa ele ficar falando, e é isso. E ele vai ficar só soltando as ideias dele ali, tá bem? Do que ele foi treinado. Aí a gente entra nesse outro ponto que seria os vieses, né? Biases. Os vieses, cara, olha só. A IA, a LLM, não sei qual, ela é treinada com um volume de dados e alguns dados ali que ela pegou para ser treinada. Esses dados podem refletir preconceitos. Por quê? Veja bem que o modelo está aprendendo durante o treinamento com os dados que ele tem. Se esses dados estão estereotipados, se esses dados não têm diversidade, cara, a ferramenta vai reproduzir, ela vai entender o padrão, ela vai reproduzir isso. Por isso que lá no começo, nos primórdios, você tinha ferramentas, eu não sei se vocês vão lembrar disso, quando se falava de política. Quando se falava de político X, ela respondia legal. Quando se falava do político contra, ela simplesmente falava, não posso falar sobre isso. Porque o que ela foi treinada era nisso. Só que os vieses, eles também dependem da empresa. Porque a empresa também vai colocar o próximo passo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas você vai pegar um Grok lá do Elon, ele é bem mais livre, frouxão, assim, ele deixa rolar, do que alguns outros que são mais família, entendeu? Então, essas coisas são importantes de você entender. Ela não tem um compromisso com a verdade. Ela foi treinada daquele jeito, ela vai responder daquele jeito. Se é vieses e acabou. Seria legal ter monitoramentos humanos, por isso que você precisa olhar e avaliar e verificar se aquilo é verdade. Tem gente hoje que deixou de fazer boas pesquisas, bons estudos para acreditar fielmente na IA. Já abre direto a IA, pega a resposta e sai repassando para frente. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então o próximo passo, por exemplo, que trabalha-se nessa ideia de vieses e etc, e cuidados que você pode ter, é o guardrails.
Guardrails, você já ouviu falar sobre essa palavra, né? Aquela proteção que tem nas curvas muito fechadas, acentuadas, enfim, na estrada você vai ter esse guardrails, uma camada de segurança que existem aí na estrada para controlar um carro. Aqui na LLM, você pode ter ela em alguns níveis, tá? Então aqui vamos supor que eu tenho um guardrails anterior, uma conversa, um guardrails para chegar na LLM e mais um ainda antes da resposta. O que é isso? O guardrails, ele pode ser um prompt ou ele pode ser um código. Ele pode ser um comportamento do sistema, as políticas da minha empresa, etc., que vai rejeitar alguns tópicos, que é o que acontece, que vai colocar alguns rate limits, aqui via código, obviamente, que vai verificar se eu posso ou não, se eu tenho autorização ou não de mexer em algum lugar, que vai trabalhar a reputação da minha marca. E aí, essa daqui seria o anterior. Aí a pessoa começa a conversar. Antes de chegar na LLM, eu já posso ter ali por exemplo, uma LLM pequena, mais barata, simplesmente para perceber, cara, tá tentando fazer um jailbreak aqui, tá tentando extrair informações que não deveria, tá tentando fazer um discurso de ódio, tá tentando trazer tal e outra informação que eu não quero. Aqui no meu aplicativo eu trabalho com médicos. Se o cara perguntar como fazer um café, já para nesse guardrails aqui, que é uma IA bem pequena, só para entender a semântica, só para entender o que ela precisa. Cara, não tem a ver com as minhas políticas, não tem a ver com o que eu trabalho. Ela já para aqui, já bloqueia aqui, bum, nem gasta nada. Né? Pega mais baratinha lá, não gasta nada só para falar assim, cara, não vou responder sobre isso, não faz sentido. Ou então lá no fio, na saída, para você então filtrar, moderar e etc, para você checar fatos. Então olha, a LLM respondeu uma coisa aqui, pô, lindíssima, né? Antes de chegar para o usuário, deixa eu jogar em uma outra LLM que vai checar o fato ou etc. E geralmente, como eu falei, né? Pode ser código, pode ser prompt, cada um vai de um jeito. Aqui eu até deixei um exemplinho de código só para você entender comigo. Então, uma função que ela tá pegando o prompt ali. Então primeiro deixa eu moderar aqui, ó. Tranquilo, deixa eu só checar esse prompt. Cara, se eu passei por essa função e falei assim, não tá segura, então ele só responde, ó, cara, não posso processar isso daí que você tá falando. Se tá segura, passou por essa etapa, então ele tá lá na LLM gerando a resposta. Antes de responder pro meu usuário, deixa eu passar de novo para eu verificar se dá para eu responder. Se não for safe responder, então não respondo. Olha, desculpa, não dá para eu responder, por mais que tenha já passado pela IA. Tá bem? Então, guardrails, ele vai trabalhar dessa forma. Imagina que um prompt simples de guardrails é, cara, você gosta de ajudar, você não gosta de ofender, não gosta de machucar, você é um assistente de IA que trabalha nesse princípio. Então, você não vai gerar conteúdo de ódio sexual, conteúdo que vai promover violência. Pronto, é um prompt simples que talvez já funcione como um guardrails, tá? Então, é uma estratégia que você tem para trabalhar com algumas ideias de vieses ou ajustes, etc. Algumas ideias de alucinações já mostrei. E o guardrails, como que você pode trabalhar dentro do seu sistema. Agora, tem a parte 2, né? Você precisa ter cuidados. E éticas. Vamos lá. Deepfake, ética e o brain rot, que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Cara, deepfake, né? Essa ideia de você usar áudios, vídeos... Cara, tá no nível absurdo, né? De ser sintetizado ali pela inteligência artificial, um realismo assim impressionante que a gente fica até meio bobo, né? Só que, quando você faz isso deliberadamente, eu não sei, eu acho que vai de cada um, mas eu acho que você não deveria. Mas se você ter essa informação, é bom pra você também ajudar as pessoas, pra você não cair em algumas coisas. Acho que isso é muito difícil nos dias de hoje, tá? Mas cuidado com essa ideia do deepfake, beleza? Pra você ajudar as pessoas, pra você entrar nessa parte ética e tentar ser uma pessoa mais ética em relação a isso. Porque responsabilidade no seu desenvolvimento, cara, evitar preconceito, garantir a privacidade de dados, isso é parte ética também, respeitar direitos autorais, transparência, pô, promover um uso mais justo, seguro. É importante que você tenha esses cuidados. E o maior de todos, que eu acho que mais afeta a gente, e, enfim, daria para se conversar com... Todos esses pontos dá para conversar muito mais, mas é só para você pensar e refletir. Essa ideia do brain rot. Rot é apodrecimento, né? O apodrecimento cerebral. Ou seja, você perde sua força criativa, você joga tudo para IA, é uma dependência excessiva, deixa ela fazer tudo, nem penso mais, nem sou mais criativo. Já aprendi aqui a controlar ela para ela soltar as coisas aqui para mim. Tem gente que solta texto ali, cara... Tem gente que juro pra vocês, assim, acha que tá abalando, mas você olha e fala, cara, 100% gerado por inteligência, não tem nem coerência o que tá sendo falado aqui. Não faz nem sentido. Então cuidado com isso, né? O cérebro é um músculo, se você não exercitar, já era. Não substitua seu pensamento crítico, cara. Você precisa dele. Não deixa atrofiar.
Continue as suas leituras, continue estudando, continue evoluindo para que você domine essa máquina e essa máquina não venha te dominar. E aí toda aquela ideia que falam, só para finalizar esse bloco, toda aquela ideia que falam que a inteligência artificial é aquela ideia mais cinemática, né, de que ela vai dominar e que ela tem inteligência e vai ter emoções e sentimentos. Cara, balela. Matematicamente não faz sentido. Quanto mais você estudar, aqui a gente foi só no nível de fundamentos para meio que geral. Deixa eu entender o geral das coisas para daqui para frente eu começar a me aprofundar e saber por onde que eu vou navegar no que eu quiser, né? Porque, veja, você poderia estar querendo se aprofundar mais em machine learning, em large language model, deep learning. Cara, quero me aprofundar em muito mais essas coisas. Tranquilo, pode se aprofundar. Quer aprofundar mais em prompt, quero me aprofundar mais na ideia de tokens, etc. Cara, a gente fez uma navegação geral sobre as coisas aqui da IA generativa no universo do Dev. Você pode dominar essas ferramentas conforme você for estudando mais. Beleza? Com cuidado, vai dar tudo certo para você, confia.